Boa tarde, amigos. Nós recebemos com muito prazer um dos grandes nomes da educação pernambucana, professora Márcia Aguiar, e que agora tem a responsabilidade de presidir um dos órgãos mais importantes da cultura brasileira, Fundação Joaquim Nabuco. Professora Márcia Aguiar, é muita responsabilidade estar à frente de uma instituição com um nome desse, né? É muita responsabilidade e uma honra, não é? Eu entendo que, na minha trajetória profissional, é um destaque imenso e requerido também um compromisso para que realmente faça valer essa história que tem a Fundação. Eu tenho um orgulho muito grande de estar passando um período, de dar uma contribuição para que essa fundação ela cada vez tenha mais visibilidade no país e fora do país. É um compromisso que eu tenho. Professora, e na sua carreira profissional na educação, como é que foi? Olha, eu sou graduada na pedagogia, tenho mestrado e tenho doutorado pela USP, tenho cursos feitos também no exterior e também já tive assim, uma trajetória de gestão de algumas associações científicas, de 3 grandes associações científicas no Brasil, na área da educação, que é de pós-graduação em educação, de administração da educação, de formação de professores também, além de que já trabalhei na Secretaria de Educação, tive cargo de gestora na gestão de Silke Weber, era secretária de Educação, né, segunda Grande gestão de figura. Arraes, né, assim, do governo Arraes. E fui também presidente do Conselho Municipal de Educação de Recife, enfim, e fui também diretora do Departamento de Educação da Universidade Católica, de Pernambuco, e depois fiquei mais da Educação Exclusiva à Universidade Federal de E é na Pernambuco. sala de aula? Sala de aula, trabalhei na graduação e na pós-graduação. Hoje eu atuo na pós-graduação em educação, no Centro de Educação, na área de política educacional. Olha, é um problema meio saia justa para a senhora. Uma das injustiças brasileiras é o baixo salário do professor. Eu considero que o próprio desenvolvimento do país, ele só poderá ocorrer de forma plena se tiver um grande investimento, tanto na formação como nas condições de trabalho dos profissionais da educação. Porque muitas vezes tem toda uma narrativa, uma retórica de que vamos fazer formação, mas formação sozinha não consegue contribuir para a transformação das condições mesmo que se tem no país. Eu acho que a educação ela precisa ter, e os seus profissionais precisam ser respeitados e isso inclui condições de trabalho e condições salariais. Eles não são, especialmente os profissionais que atuam na educação básica. Eu acho que o investimento até hoje ainda é muito precário com relação ao que requer mesmo um profissional que atua formando gerações. Porque, veja, é uma responsabilidade muito grande. Você não tem... talvez seja o profissional que chega mais perto, não é, do ser humano que está em processo de crescimento. Então, isso é uma coisa fantástica. E, portanto, esse profissional deveria ser muito valorizado. Acho que a gente tem um gargalo aí em termos da educação nacional. Ô, professora, recentemente, eu acho que há uns 2 ou 3 anos, foram divulgados vários trabalhos, eu li vários trabalhos, sobre a importância da educação do recém-nascido até os 3 anos, que é a área das creches. E a maioria, principalmente das pessoas menos abonadas, é que nesse período nem para aula vai para umas creches improvisadas. A senhora concorda com essa coisa que é importante a criança já ser educada até os 3 anos? Sim, no sentido do cuidar, no sentido de todas as possibilidades para o desenvolvimento de brincadeiras, que é todo um processo de socialização que a criança vive nesse período. Talvez seja um dos momentos, um dos períodos que no próprio desenvolvimento humano esteja o cérebro mais aberto para novas informações, para a própria sociabilidade, esse convívio com outras pessoas, tudo isso. E a gente tem, de fato, um problema seríssimo desse atendimento nessa idade, não só de 0 a 3 anos, mas também toda a educação infantil, ela passa por processos que é quase como se não tivesse o direito, desde o seu nascimento, de ter um processo educativo que seja conduzido, não só na família, porque é claro que a família tem toda a responsabilidade também no desenvolvimento infantil, mas a escola, e enquanto o Estado tem o dever, né, de oferecer condições que complementem essa ação da família. Então, me parece que isso aí está muito frágil ainda, é preciso um grande investimento, e do Estado.
Eu entendo que, por exemplo, você tem um tipo de creche que ela fica num nível de muita precariedade, até porque está lidando com pessoas que não têm formação para tal. Então, eu acho que o próprio desenvolvimento nesse período da oferta de uma educação de qualidade, ela é imperativa, né? Tanto quanto é numa universidade. Para mim, não tem uma diferença aí. Professora, saudade da sala de aula? Eu só não tenho mais porque atualmente eu vim para a Fundação Joaquim Nabuco, que realmente eu passo o dia todo lá, mas terça-feira pela manhã eu não largo minha turma lá na pós-graduação e eu fico brincando, dizendo que ali é um respiro quando eu chego, porque é estar junto também da juventude. Eu acho que quando a gente está junto da juventude o tempo todo, a gente também fica, que eu gosto de dizer, jovem há mais tempo, entendeu? Então, eu acho que esse convívio é muito positivo. Então, eu não larguei um dia na semana, pela manhã eu estou na universidade, Olha, sala de aula. e além de dirigir a Fundagem, a senhora também comanda um museu, comanda não sei quantos cinemas. O Museu do Homem do Nordeste. Está bem, professora? Ele é fantástico, né? Eu acho que ele é fantástico. Aliás, todo o acervo cultural da Fundação, ele é algo precioso para o Brasil, porque ali, e quando a gente ingressa naquele museu, nós temos assim a história do Brasil sendo contada ali. Ali você vai lidar com toda a cultura que nos fez, as diversas culturas. Você vai encontrar, então, acervo que é ligado aos índios, você está encontrando acervo ligado toda a parte de escravidão está ali presente. Uma das coisas mais inquietantes e que desperta na gente também uma visão de como é que as coisas aconteciam. Eu acho que um jovem entrando no Museu do Homem do Nordeste e vendo atualmente, né, uma sala que você vai se deparar com os instrumentos de tortura que eram utilizados ali. E quando você sai daquela sala, vai olhar uma outra sala, você vai encontrar ali uma mesa posta com algo extremamente requintado das famílias que tinham posses naquele período. Então, aí já tem uma aula de história, de ver as desigualdades, né, que nos estruturaram também, estão ali presentes. Então, acho que o museu dele tem esse encanto de repente, colocar à vista, da pessoa se deparar com a cultura no seu sentido mais amplo, né? Então, acho que, para mim, é uma das coisas que mais me sensibiliza exatamente esses museus que nós temos na Fundação. Veja, são 3 museus, né? E, no caso, cinemas também. Também temos galerias, temos todo um acervo. Tem um engenho, Maçangana. Então, é muita coisa. Agora, nós temos, assim, uma equipe da melhor qualidade. Então, além de que nós temos aí os servidores e servidoras da Fundação, que historicamente estão lá presentes, então eles são profissionais de alta qualidade. E eu entendo hoje, porque a Fundação, ela requer mais investimentos públicos. Uma primeira coisa que eu mencionei quando eu assumi foi a necessidade de concurso público, porque, para se ter uma ideia, praticamente quase que 70% dos profissionais, dos pesquisadores e pesquisadoras que estão na Fundação já estão em abono permanência, ou seja, já estão no momento que só permanecem porque querem. Podem sair a qualquer momento. E isso é um drama, porque quem é que vai assumir essa responsabilidade, que são responsabilidades muito sérias lá dentro, se não tiver concurso. Tanto que, na minha posse, um primeiro movimento que eu fiz foi de realmente solicitar, demandar do governo federal, então, a abertura de concurso para a Fundação Joaquim Nabuco. Agora, a senhora é assim com o ministro Camilo Santana, né? Não sou assim, não é? Não, mas ele se prontificou a ajudar. Ele disse, ele assumiu esse compromisso de que ele vai, né, realmente ter essa iniciativa de conseguir que tenha realmente concurso público. E isso, para mim, é uma coisa muito importante. Outra coisa também, que precisamos muito lá, né, de recursos também para a parte dos acervos, porque o acervo é riquíssimo. Você tem acervo relacionado a livros, a literatura de cordel, você tem acervos iconográficos, tem coisas assim maravilhosas. E, para isso, precisa de recursos. Eu estava mencionando, antes de entrar aqui na nossa conversa, não é, que nós temos atualmente todo o acervo de Miguel Arraes, o acervo José de Castro, acervo do tempo dos portugueses, dos holandeses aqui, e que precisam ter um tratamento adequado, e isso requer recursos. Então, talvez seja uma outra questão. Para mim, são duas questões fundamentais para poder, cada vez mais, a Fundação ela ir exercendo esse papel
em termos de memória, em termos de cultura, em termos de educação. Acho que é muito isso, né? Ô, professora, a senhora está sentada numa cadeira lá na Fundagem, que já foi de Gilberto Freire, já foi de Fernando Freire, né? Já foi de Mauro Mota. Realmente é uma cadeira que recebe realmente grandes nomes. Isso é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade, é um legado, né, que cada um deles trouxe. Eu sempre faço referência a Gilberto Freire, a Joaquim Nabuco também, né? E sendo que quando eu olho, eu vejo assim, a luta deles em termos de uma visão libertária que tinham com relação à situação do Brasil à época que viveram. E também eu acho curioso, porque eu sou a primeira mulher, desde 1949, que ocupa aquela cadeira. Você olha, foram todos presidentes homens. E é curioso também, porque todos os presidentes foram homens e brancos. Então, também é significativo, dentro da própria história da Fundagem, a própria presidência, né, tem também... É um fato cultural também, né? Nesse sentido. Eu vou fazer aqui uma fofoquinha. Sabe que Joaquim Nabuco era muito namorador, né? Ele tinha muitas namoradas, era um namorador. Eu já li um livro e fala a história dele, né? Olha, é interessante o seguinte, que quando eu cheguei, no gabinete, tinha uma pintura, duas pinturas relacionadas. Uma era a pintura do Gilberto Freire, né? Então, estava por lá e tinha um outro quadro também. E eu disse, mas está faltando o Joaquim Nabuco. Aí solicitei. Então, no gabinete passou a ter também uma pintura de Joaquim Nabuco. Então, são dois homens assim extremamente importantes nisso aí. Agora, o curioso, que eu fiquei olhando assim, eu via que o Joaquim Nabuco tinha um bigode imenso. Essa pintura aí, né? Como eu também vi em outros momentos. Aí depois eu entendi, não é, que aquela época, e entendi isso no museu, tinha lá uma xícara que para tomar café, essa xícara tem uma parte que segurava assim o bigode. Entendeu? Então eu fiquei entendendo também isso, né, que fazia parte dessa época. E certamente os homens começavam a querer muito aqueles bigodes muito bem trabalhados, né, muito bonitos. Ali, Mas né? sabia que ele era muito namorador? Olha, A conversa, né? A conversa, não é? Talvez a época, né, ele encarnasse assim, como hoje você tem também muitos políticos namoradores. Não, eu digo assim, que atrai muita atenção, né? Eu não sei se são namoradores agora, não, que mas atrai muita atenção, tem. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a professora Márcia Aguiar, presidente da Fundagem. Professora Márcia Aguiar, a senhora tem tanta coisa para trabalhar lá que eu imagino como é que deve ser a ocupação do seu tempo. Editora Maçangana. Essa também é um desafio, né? Porque a editora Maçangana teve assim, um papel muito importante, contribuiu demais para a própria visibilidade da cultura, e particularmente de Pernambuco e do Nordeste, e aos poucos ela perdeu muito essa importância. E nós estamos hoje empenhados para que, de fato, volte a editora até o seu papel, né? Um papel de destaque, e, inclusive, vendo a editora não só no sentido da produção do livro escrito, mas sim utilizando novas tecnologias. Então, estamos empenhados em, nesse momento, retomar a questão da editora Maçangana. Está criando um novo conselho editorial lá? Vamos criar um novo conselho editorial. Vamos ter também, aqui nós já estamos também, junto que tem todo o setor de audiovisual também, que era ligado à Maçangana, também já está sendo reestruturado na Fundação. Olha, ainda hoje, professora, funciona, mas não com aquele, eu não diria brilho, mas com aquela efervescência que tinha no tempo, que era uma das paixões de Gilberto Freire. Seminário de Tropicologia. Seminário de Tropicologia, o famoso Seminário de Tropicologia, né, que eu acho que marcou época, o Seminário de Tropicologia, porque ele teve seu início na Universidade Federal, né? Depois ele vai para a Fundação e ele foi representativo, inclusive, de um debate muito interessante à época da própria criação, que era a questão dos trópicos, não é? Que não eram bem vistos dentro de uma visão, digamos assim, de países
que se consideravam muito mais importantes no cenário mundial, né? Então, acho que teve uma importância muito grande o seminário de tropicologia. Nós vamos retomar o seminário de tropicologia, né? A Fátima Quintas ainda se encontra lá, que é uma defensora, né, do seminário. Então, nós estamos... Ela é imortal, a academia. É imortal, exatamente. Imortal, né? Então, nós estamos também pensando, tivemos uma conversa inicial com ela e vamos retomar e também, digamos assim, colocando mais elementos nesse debate, né? O que significa os trópicos hoje, diante dos processos de globalização? Então, que importância teria países como o nosso, países como o nosso, nesse novo concerto mundial? Até mesmo, eu acho que agora tem uma questão que ela é muito relevante, quer ver, nesse novo desenho da geopolítica, porque nós estamos vivenciando um tempo de mudanças extraordinárias, inclusive nesse contexto das relações econômicas, políticas mundiais. Então, isso tudo traz impactos para países como o nosso, evidentemente, né? Então, isso ser discutido nesses ambientes de seminários e outros eventos é fundamental. Ô, professora, eu sempre adorei muito o cinema da Fundação do Derby, porque passava lá uns filmes que não conseguia chegar à rede comercial e eu estou sabendo que, ultimamente, em vez de pessoas, quem estava assistindo os filmes eram os cupins, era? Esse foi um dos problemas, assim, talvez o maior que a gente tem encontrado agora na nossa gestão. Mas sabe da importância dele, né? Do sim, cinema, né? O cinema, ele é uma referência, não é? Muito interessante, assim, porque de muito tempo esse cinema, ele é citado pelas pessoas, muita gente que tem muito carinho por aquele cinema, filmes maravilhosos que foram sempre passados ali. E aconteceu isso, né? Que você teve ali uma infestação de cupins na parte abaixo das poltronas. Então, quando nós tivemos conhecimento disso, conversando com o atual diretor que toma conta de toda a parte de cultura e que inclui também os cinemas, que é Túlio Velho Barreto, que ele é o diretor dessa parte, imediatamente nós tomamos providências e tinha que fechar por um período para recuperar. Porque imagine se tivesse acontecido algum acidente. Então, nós estamos... Você está assistindo o filme, os cupins subindo pelas suas pernas? Ia ser uma coisa muito, muito difícil. Mas, enfim, então tomamos providências imediatas, foi feito todo um tratamento lá dentro e ele vai reabrir. Então, estamos aí já na perspectiva de reabrir com pompa. E a senhora cuidou também da parte técnica, os equipamentos de exibição são modernos? Também, e vamos adquirir mais, né? Dependendo aí dessa chegada de recursos que a gente entende que, no caso, o governo federal teria que mandar também para a Fundação. E a gente tem um quadro muito, muito, muito importante, entende? O Luiz Joaquim, que também retornou. Temos também a parte do museu que também funciona ali no Derby, que é com o Moacir dos Anjos. Então, nós temos ali pessoas que têm um papel importante nessa retomada do cinema. E temos aí, né, o cinema do Derby, o cinema de Casa Forte e do também... museu, né? Chama o cinema do museu. Exatamente, do museu. E temos ainda uma sala lá no Porto Digital. No Porto Digital. Então, eu acho que é um patrimônio da maior importância. E eu sempre digo, não é um patrimônio somente de Pernambuco, porque, em geral, as pessoas dizem, não é de Pernambuco. Não é de Pernambuco apenas. É de Pernambuco, é também dos demais estados do Nordeste, é do Norte, é do Brasil. Então, ali, a gente tem o que mais significativo na nossa cultura, está ali presente na Fundação Joaquim Nabuco. Então, tem que ser muito valorizada. Eu falei para a senhora que eu gostava muito do cinema da Fundação do Derby, mas eu notava uma dificuldade muito grande de acessibilidade lá, né? As pessoas com cadeira de roda têm uma dificuldade muito grande. Vai melhorar isso? Vai ter que melhorar, porque tem somente um elevador, acho que 2 elevadores que teria que estar... Aliás, um deles estava até com problema e a gente também já está cuidando de resolver. E tem um programa muito interessante que já vem de algum tempo, que é um projeto de acessibilidade e que, inclusive, já atende tanto pessoas que têm problemas de ordem visual, né? Então, o cego, também tem a questão da surdez, também pessoas que têm esse tipo de deficiência. Então, isso
já existe projeto em andamento, sessões que já cuidam disso. Né? Então, nós vamos avançar mais nessa perspectiva Lá de garantir a acessibilidade. Tem uma lanchonete boazinha. Vai ter a lanchonete também? Sim, tem que ter, né? Tem um cafezinho, um cafezinho, pois é. Então, Cafezinho. Eu estou vendo que é uma das suas prioridades. Nós temos, assim, de garantir, não é, que a população ela tenha acesso a isso. E eu tenho também uma preocupação, Alberto, porque, em geral, patrimônios como esse, e eu acho que isso acontece em todos os estados, nós temos somente determinada classe social que tem acesso. Em geral, são classe média, média alta, rica. E o apelo é muito pequeno com relação às camadas vulneráveis da população. Então, um dos objetivos nossos é de intensificar, por exemplo, abrir as portas do museu, do cinema, então dos equipamentos culturais, exatamente aquela população que não tem acesso. E começando e estendendo mais ainda com a escola pública. Então, das crianças, dos jovens, terem a oportunidade de participarem de atividades dentro do museu, seja das galerias, desenvolvimento de atividades educativas e culturais, porque isso é muito importante para a formação das novas gerações. Então, isso aí também é um ponto importante para mim. Ô, presidente, a senhora vai orientar também para que os cinemas, os 3 cinemas, privilegiem o cinema pernambucano. O cinema pernambucano é respeitado, tem um dos maiores diretores do Brasil, que é o Kleber Mendonça. Os filmes pernambucanos terem espaço para exibição nas salas da Fundação. Sim, isso também para a gente é uma prioridade. Inclusive, a gente tem, e você tem conhecimento disso, não é, João, que é a parte da Cinemateca, que tem todos os filmes produzidos por diretores pernambucanos. Então, é uma coisa assim, impressionante o que existe nesse acervo. Não só os filmes, como também os equipamentos que foram utilizados desde o começo do cinema aqui no estado de Pernambuco. Olha, eu que sou uma pessoa de comunicação, estou surpreso que tem muitas coisas que eu não sabia. A Fundação Joaquim Nabuco é muito maior do que a gente pensa, né? Só para ter uma ideia, nós temos aí 16 prédios. 16, 16 prédios. Porque então a gente tem Casa Forte, a gente tem Apipucos, nós temos onde ficam os pesquisadores, nós temos outra parte que é a Vila Digital. Então, com todo o processo de digitalização e colocar... O Diário de Pernambuco está todo digitalizado lá. Lá, totalmente. Então, é muito interessante. Você chega e procura qualquer número, do primeiro número do Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, outros jornais daqui, Literatura de Cordel, tudo isso tem no museu. Olha, tem na fundação, não é? Então... Mais uma das atividades da senhora, a senhora é marchand, ainda cuida de uma galeria de arte, né? Exatamente. Como é a galeria de arte da fundação? Então, são várias galerias de arte que temos na fundação. Então, por exemplo, recentemente a gente teve, que foi o maior sucesso, que foi uma exposição de Xambá. Então, o primeiro terreiro daqui do estado de Pernambuco, e trouxeram, né, objetos, né, que fazem parte dos rituais desse território e que terminou a exposição recentemente, mas eram assim, foi uma das mais concorridas que se teve recentemente no museu, na Fundagem. Então, isso é muito importante, não é? E agora eu entendo assim, que a Fundação, ela precisa, e eu estar aqui nesse momento, eu agradeço, né, o seu convite, porque precisa que os meios de comunicação deem mais visibilidade, porque nós temos página na internet, usamos Facebook, tudo isso nós temos, né? Nós temos uma atuação muito significativa do setor de comunicação dentro da Fundagem. Temos uma profissional que já trabalhou com você um tempo, que é a Carla Veloso, também que está à frente desse trabalho lá dentro. Mas eu acho que essas redes mais, digamos assim, tecnologicamente mais avançadas, talvez, mais modernas, mas não supera de jeito nenhum o alcance que tem uma TV, que tem jornais. Eu acho que não supera isso, não é? E precisa ter mais visibilidade nesse sentido. Vamos dar um detalhe, professor. Por exemplo, esse maravilhoso Museu do Homem, qual é o horário que ele funciona? Qualquer pessoa pode visitar? Qualquer pessoa pode visitar, ele está aberto manhã e tarde, com exceção da segunda-feira. Porque tem uma coisa interessante, no domingo nós temos atividades no museu e no cinema.
e é muito concorrido. Você tem ali também atividades que envolvem especialmente crianças e jovens, de fazerem visitas guiadas. É um conjunto de ações que são feitas e que normalmente no domingo tudo é fechado, né? Então também temos assim essa abertura e essa possibilidade de acesso para as pessoas e é gratuito, né? Às vezes quando no cinema fiz uma taxa muito pequena, mas também há sessões gratuitas. Então a gente já estende o convite para todos e todas, né? Além do retrato, professora, a senhora está privilegiando a figura de Joaquim Nabuco, o patrono. Também. Nem retrato tinha, agora tem um retrato com bigodão, né? É isso. Então, nós temos sim, porque é o respeito. Eu acho que a gente precisa reconhecer essas figuras históricas, a sua contribuição com o tempo, o que é que deixa como legado. E eu acho que uma figura como Joaquim Nabuco, ele terá que ser lembrado pelas novas gerações cada vez mais, no sentido da garantia de ver quanto a liberdade ela é importante. Eu acho que esse talvez seja o principal legado. E quando eu olho também para a figura do Gilberto Freire, eu vejo também Gilberto Freire nesse movimento, né? Eu fico distante das disputas que ocorreram posteriormente com relação ao pensamento. Eu prefiro, a minha opção é muito mais de reverenciar essas figuras naquilo que trouxeram de mais positivo para a cultura e para a história do Brasil, né? E para terminar, a professora ainda tem um trabalhinho de carnavalesca. Ela tem que comandar o bloco segurando o talo dos funcionários. Pois é, como eu nasci em pleno carnaval, em fevereiro, então não é bem natural que eu goste, não é, dessas atividades. Do segurando o talo, né? Pois Que é o bloco dos funcionários. O bloco dos funcionários. Vocês já viram, meus amigos, que a Fundação Joaquim Nabuco, pela primeira vez dirigido por uma mulher, está em excelentes mãos. E com certeza a professora Márcia, com essa experiência que ela tem em tantos e tantos cargos, vai dar um show lá e ela já está dando na presidência da Fundagem. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.